Mais um bloco do programa ABC Brasil desta noite, que está tratando do Holocausto e o nazismo. E agora nós trocamos aqui o Antônio Zaghetti e no seu lugar vem o Nivaldo Carlotti, que também é membro do grupo Triângulos Roxos. Boa noite, Nivaldo. Boa noite, Lenir. É um prazer grande estar junto com todos nessa noite, nesta mesa, tratando deste assunto tão interessante e que na nossa exposição estamos realmente procurando transmitir a todas as pessoas que o Holocausto realmente aconteceu, foi algo destacado na vida de toda a humanidade e que queremos que as pessoas, ao visitar esse trabalho que foi feito, possam tirar proveito, levando sempre em conta que essa ocasião ela é marcada de uma maneira negativa na história e que nós precisamos continuar a estar ativos para não permitir que isso aconteça de novo. Nivaldo, qual a sua profissão, sua formação, o que você faz atualmente? Bem, na minha vida particular, eu sou administrador, trabalho numa empresa cuidando de algumas áreas de administração de empresa e como voluntário, junto com esse grupo, estamos trabalhando para tornar essa exposição vista pela maior quantidade de pessoas possível. Há quanto tempo que você está no grupo e como que te levou para entrar nesse grupo? O que o motivou? Bem, nós estamos juntos desde o começo, desde que começamos, que veio para o Brasil. E, na verdade, o objetivo que me levou foi, junto como todos eles, acreditar que o Holocausto realmente aconteceu e que ele causou tantas vítimas e que numa época em que a violência cresce e que muitos ideais começam a ser propagados, há necessidade de que as coisas ruins elas sejam trazidas à atenção. Muito bem, nós temos uma nota aqui da Associação Nacional da Polícia Militar que diz o seguinte: a Associação Nacional de Cabos e Soldados da Polícia Militar divulgou nesta quinta-feira um documento em que ameaça com a possibilidade de uma greve geral das polícias militares em todo o país este ano. O documento assinado pelo presidente da entidade, o cabo Wilson de Oliveira Moraes, que é deputado estadual do PSDB paulista, classifica como principais reivindicações imediata reposição das perdas salariais, facilidade para a aquisição de casa própria, melhoria de condições de trabalho dos policiais, com a compra de coletes à prova de bala, carro e armas novas e a desmilitarização da Polícia Militar. Bom, nós temos aqui um comentário do Luiz André, Jardim Colorado, São Paulo. Hoje temos muitas perguntas de São Paulo. Parabenizo os convidados pela fé em Jeová que tiveram e que têm hoje. Gostaria de citar o provérbio 210 para eles. Fica aqui feita o comentário. Agora, seu bem, nós temos aqui três perguntas para o senhor. O senhor já comentou sobre a lista de Schindler, o livro, mas a Rosângela de Mauá, São Paulo, aliás, bairro Mauá, em São Caetano do Sul, ela quer saber o que significou, na época, a lista de Schindler, ou só depois da guerra que vocês vieram a tomar conhecimento? Não, só depois da guerra a gente tomou conhecimento sobre a lista de Schindler, porque Schindler foi praticamente um dos humanos, não dos poucos, é praticamente o único humano que trata os seus prisioneiros numa forma, como podemos dizer, humana também. Nós temos aqui, olha, o Kleber Ratman, ele é de Jardim Canhema, Diadema, também tem uma boa audiência lá. E ele pergunta, como as outras pessoas que estavam no campo de concentração encaravam o sofrimento dos triângulos roxos das testemunhas de Jeová? Olha, aqui um pouquinho complexo, porque quem estava no campo de concentração, ele é transformado num animal irracional. Todos os pensamentos se giravam em torno da comida. Cada um praticamente pensava sobreviver mais uma hora. Ninguém não se preocupava com ninguém.
até morrendo seus mais próximos, pessoas também ficavam indiferentes. Isso é difícil entender para alguém que não estava lá. Agora, a única coisa que eu já fiz observações, que dos prisioneiros que alemães tiveram confiança nos prisioneiros alemães, eles foram únicos prisioneiros humanos que praticamente não aceitavam funções em detrimento dos outros prisioneiros. Muito bem. Eu sei também, seu Ben, que é realizada uma exposição. O senhor ajudou, participa, né? Conta para os nossos telespectadores onde é. Olha, que ela traz? Foi realizada no Centro Cultural Maria Antônia a exposição dos Triângulos Roxos. Em seguida, eu organizei e montei uma grandiosa exposição intitulada Nazismo Nunca Mais, no Centro Cultural Maria Antônia da USP, na Rua Maria Antônia 257. A exposição é composta, ela mostra de todas as crueldades, as atrocidades nazistas praticadas contra os povos inferiores e está sendo visitada diariamente por 3 turnos das escolas, conforme a orientação do secretário municipal da Educação. A exposição está aberta de 9 horas a 23 horas à disposição. Até presente já milhares de pessoas visitaram esta exposição. As crianças, os escolares que visitam a exposição recebem um livro da minha autoria, que são meus depoimentos durante a guerra. É um mundo silencioso e cada escolar recebe também um filme documentário, Nazismo Nunca Mais. Um filme autêntico, cujas cenas procedem do Ministério da Propaganda de Goebbels, que foram apreendidos pelos aliados no fim da Segunda Guerra Mundial, que demonstram as atrocidades em toda a sua crueldade feitas por Hitler. Por que este todo o trabalho? Porque hoje, quando ainda há sobreviventes como eu e outros, que são poucos, que dia a dia estão diminuindo, levantam seus vozes querendo desmentir o Holocausto, glorificando Hitler, o que acontece depois. Portanto, nós precisamos divulgar para prevenir, para não permitir que as mesmas atrocidades e mesmas injustiças sejam cometidas contra quem quer que seja por causa da sua procedência, da sua raça, da sua religião ou da sua cor. Senhor Ben, o senhor falou agora há pouco sobre aquela força que animava para ver se vivia mais um dia, mais 2 e tal. E não havia o pensamento da fuga dos campos de concentração? Ou era muito difícil? Foi impossível, não que era difícil, foi impossível, porque o campo de concentração, porque em Auschwitz, ele era cercado com uma cerca dupla com eletrificada, com alta tensão. E sempre de manhã, amanhecer, também, né? Não tinha necessidade de cachorros, porque é impossível. Se amanhecer, a gente via os corpos pendurados nesta cerca das pessoas que não podiam mais sofrer, que se ficavam suicidando, que praticamente fugir do campo era totalmente impossível. Porém, aqui eu quero um comentário de 2 ou 3 minutos, que é muito importante. A vida no gueto, conforme disse, que morriam as pessoas com 200 calorias por dia, com fome e tudo, que tudo também estou mostrando no meu filme Nazismo Nunca Mais. E nestas condições subhumanas, quando quase ninguém sobrou, quando pessoas eram transformadas em animais irracionais, um grupo de judeus, liderados por um jovem Mordechai Levitch, levantaram-se e lutaram contra o mais poderoso exército naquela época, o exército nazista. Foi o levante do gueto de Varsóvia. Um levante que durou 28 dias, uma semana mais que a Polônia resistiu à Blitz nazista, uma semana menos que a Bélgica, Holanda, Luxemburgo e França resistiram ao avanço dos alemães e lutaram sabendo que não têm possibilidades de vencer e tampouco de sobreviver, lutaram para salvar a honra e a dignidade do seu povo. Morreram todos, mas naquela época, nas ruínas do gueto de Varsóvia, foi erguido um pilar indestrutível que é o Estado de Israel, que
E a luta Foi deles... naquela época que surgiu a ideia. Não, a ideia já foi, Já tinha. a ideia já tinha, mas eles praticamente viraram uma página de história, mostraram que o judeu também sabe lutar, também sabe se defender e deram o exemplo às futuras forças israelenses que, lutando também contra invasores, cujo desejo era promover um novo holocausto, conseguiram vencer estas guerras. Muito bem. Nós vamos ter mais a continuação do filme, um VT, e o telespectador veja esse filme aí, faça suas perguntas. E depois nós temos mais uma pergunta para o seu Beni. De 1937 em diante, as testemunhas de Jeová soltas da prisão eram mandadas direto para os campos de concentração. No fim daquele ano, havia 6.000 testemunhas de Jeová em prisões e campos nazistas. A partir de 1937, as testemunhas de Jeová receberam o Triângulo Roxo como sinal. Eram o único grupo religioso que constituía uma categoria de reclusos à parte. Não era assim no caso dos prisioneiros de outras religiões, que, de qualquer forma, não eram muitos. O triângulo era relativamente grande e visível a uma boa distância, sem falar na cor, que identificava o prisioneiro. Quando vi uma prisioneira com um triângulo roxo, eu sabia que era uma irmã. Ajudava-me a saber quem era a testemunha. As testemunhas de Jeová... Muito bem, nós voltamos com as cenas aqui e nós gostaríamos, já que foram passadas as cenas aí referentes aos testemunhas de Jeová. E eu gostaria que o Walter Frel falasse alguma coisa sobre o filme e depois nos desse uma diferenciação entre campo de concentração, prisão, marcha da morte, trabalhos forçados, enfim, essas diferenças de torturas que o povo todo aí sofria. Essa parte histórica é interessante, que o doutor Ben poderia entrar em mais detalhes, inclusive. Em seguida, porque tem perguntas. Agora, o que acontecia? Normalmente eles colocavam numa fachada, ilusoriamente, de que as pessoas eram enviadas para fábricas para trabalharem. Na realidade, lá tinha os dizeres, né, que o trabalho enobrece a pessoa, mas isso não era verdade. Aquilo lá eram campos de concentração, onde eles trabalhavam até a exaustão. Eles caíam mortos por fome, por sede. Alguns eram obrigados a subir ribanceiras levando pedras e depois as pedras voltavam e eles morriam, né? Soterrados por elas. Quer dizer, era uma coisa absurda, né? Então, alguns eram presos políticos, né? Eram presos políticos, outros eram prisioneiros pela sua nacionalidade, pela sua classe étnica. Então, você tinha lá os presos políticos, que eram russos, alguns poloneses, poucos alemães, e você tinha os ciganos, e tinha os judeus, e tinham também aqueles que eram por opção, né? E o que é a Marcha da Morte? Doutor Ben poderia explicar melhor, porque ele acompanhava bem. A Marcha da Morte foi que, como avanço das forças aliadas, os alemães levaram, inclusive eu também participei numa desta Marcha da Morte, levaram-nos de um campo para outro campo. Às vezes nós ficávamos andando lá, quem não tinha força para andar era fuzilado na hora, para não poder deixar atrás. Inclusive, nós fomos enviados do campo de Wattenstadt, do campo de Ravensbrück, a colocarmos nos vagões e levaram-nos para Neuengamme, onde chegamos com 10 minutos atrasado, que se chama 2 minutos atrasado. 10 minutos antes, os alemães colocaram todos nas docas dos submarinos e afogavam todos, porque eles não quiseram deixar testemunhas. E nesse vagão, no início, onde foram aglomerados 160 pessoas, somente 13 chegaram com vida. E eu entre eles. Os restantes todos morreram. Nós ficamos se aquecendo entre os mortos, nos cobrindo mortos, porque os vagões eram abertos com chuvisco
da primavera, do início da primavera em cima, fez o frio, sem comida, sem bebida, sem nada. A gente deitava e com boca aberta pegava pouquinho orvalho não para matar sede, porque não deu para matar sede, para molhar pouquinho a língua. Muito bem, nós vamos fechar mais esse bloco, lembrando, telespectador, pode fazer sua pergunta 42329228 ou fax pelo 42329778 ou pelo e-mail canal45@cibinete.com.br. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já já. Programa ABC Brasil desta noite tratando do tema Holocausto e Nazismo. E já vamos direto para as perguntas, porque nós já temos várias aqui. Essa aqui é dirigida ao Craig. Aliás, nós temos primeiro um comentário. A Isabel Pinheiro, Jardim Marília, Vila Matilde, São Paulo, ela diz: eu assisti à exposição e parabenizo. Observação, a reportagem é fantástica. Para o Craig tem aqui o Francisco Teles, ele é do Parque Seleta São Bernardo do Campo. Por que o grupo Triângulos Roxos não temeram denunciar o próprio nazismo com todos que participaram e foram vítimas? Bem, realmente as Testemunhas de Jeová não temerem a divulgação das atrocidades do nazismo, sabendo que realmente a base disso era a sua fé em Deus, sua convicção do que é certo e do que é errado. Então, eles ficarem firmes ao lado de suas crenças, sabendo que essas atrocidades realmente eram condenadas pela Bíblia, pela crença religiosa deles, e eles não podiam ficar calados durante esse período. Eles entenderem que precisavam denunciar essas atrocidades, mesmo em face da morte. Então, esse é um conceito talvez um pouco difícil para alguns entender. Por que perder a vida para defender as nossas crenças? Mas é exatamente isso que eles fizeram, com uma crença convicta que para eles seria melhor defender a sua consciência e fazer aquilo que é certo, ao invés de ceder e dar apoio ao Reich, que cometeu essas atrocidades. Daí até porque o nome de mártires, né? Exatamente. E, de fato, quando se fala no assunto de convicção religiosa ou tolerância, e, de fato, os próprios, o julgamento das pessoas que tomaram dianteira nisso, no Reich, logo após a guerra, aqueles que falaram, eu fiz o que eles me mandaram fazer, essas pessoas foram condenadas, não foram exonerados. Por quê? Porque foi dito que eles tinham uma consciência. Eles tinham uma consciência, e essa consciência deveria ter dito para eles de recusar, de tirar a vida de outras pessoas de tal forma e de cometer tais atrocidades. Ô, Nivaldo, nós temos aqui nesse folheto da exposição em que diz que os Testemunhos de Jeová não faziam a saudação Heil Hitler. Por que eles se negavam a fazer essa saudação? Porque essa saudação, ela tinha como principal significado enaltecer o trabalho de Hitler, que a salvação era dele. As Testemunhas e contra os princípios, né? Exatamente, porque as Testemunhas de Jeová, pelo estudo que faziam da Bíblia, entendiam que essa saudação só se devia ao Deus verdadeiro e esperavam que só Ele é que poderia, na verdade, prover a salvação. Receber essa saudação, né? Nós temos aqui uma nota aqui de Santo André. A Prefeitura de Santo André abriu um concurso público para preencher 142 vagas de professores de educação infantil e fundamental da Fundação Santo André. Os salários vão de 677 a 813, conforme a carga horária. O candidato precisa ter curso de magistério ou licenciatura,
plena em pedagogia. E as informações podem ser feitas até o próximo dia 29 em uma das agências Banespa, Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá ou Ribeirão Pires. A taxa é de R$ 36. Numa época em que falta emprego, são mais empregos destinados à população. Bom, nós temos umas perguntinhas aqui para o senhor Ben Abraham e nós gostaríamos que ele rapidamente fosse nos respondendo. O Christian, ele é de São Bernardo e ele diz o seguinte: a propaganda nazista pregava a superioridade, perseguia quem pensava diferente e via os judeus como os inimigos comuns de todos os problemas na Alemanha. Alguma igreja neopentecostais brasileiras pensa no mesmo jeito? O que o senhor acha disso? Sobre essa última pergunta, quem pode responder o dirigentes desta igreja, não eu. Agora, a propaganda nazista pregava a superioridade racial. O alemão deveria se tornar o dono do mundo, as raças inferiores eliminadas e os transformadas em escravos dos alemães. Foram eliminados os judeus, foram também eliminados os ciganos, foram eliminados também os russos e outros. E as experiências do próprio Mengele, que injetava o cimento líquido nos úteros das mulheres, serviam para a esterilização em massa de todos os povos considerados por alemães como inferiores. Eu gostaria que o Walter tentasse ver essa última aí, porque faz menção a uma religião que nós não conhecemos bem, né? E ainda fala atual, né? Isso. Naquela ocasião, os protestantes também se calaram. Eles não tiveram a mesma postura da religião católica de apoiar liberalmente a coisa, definitivamente, mas eles se calaram. E muitos poucos fizeram alguma coisa contra o regime nazista ou contra as atrocidades. Com relação às igrejas neopentecostais brasileiras, na realidade nós temos um número grande de seitas neopentecostais. Eu até agora não vi nenhum movimento relacionado a isso, contra o nazismo, contra o Holocausto, nenhuma informação a respeito desse assunto. Eu acredito que eles também não estejam envolvidos, obviamente não são favoráveis ao nazismo, mas não fizeram também nenhuma informação, eu não vi nenhum movimento relacionado com esse assunto. Nivaldo, nós temos aqui o Daniel Vieira, que é do Jardim Santo Antônio, em Santo André. Ele pergunta como os testemunhas de Jeová conseguiram se manter fiéis, mesmo apesar de tantas atrocidades? Pois não, é muito interessante essa pergunta, porque a perseverança das testemunhas de Jeová sempre foi algo bem visto. E o que sustentava a fé das testemunhas de Jeová era a firme convicção de que Jeová, o Deus verdadeiro e Criador, lhes abençoava e com certeza lhe dava esta ajuda. Também eles tinham firme convicção, baseado no conhecimento adquirido, de que o que eles estavam fazendo era o certo, era algo bom, algo aprovado. E isso, na verdade, tem um poder sustentador. O Craig, nós temos aqui o José Carlos Vila Lutécia, Santo André, que ele diz: existe alguma amostra original do Triângulo Roxo? Alguém guardou algum original? Sim, infelizmente. Na exposição parece que tem? Não, nós temos foto. Nós temos fotos não só sobre demonstrando o Triângulo Roxo, mas diversos outros símbolos que foram costurados nos uniformes. Infelizmente no Brasil nós não temos o original, mas nós temos vários exemplos disso na Europa que estão em outras exibições. Muito bem. O Walter Freua, o Alexandre do Bairro Olímpico, São Caetano, ele pergunta: na sua opinião, o senhor acha que Hitler foi o maior anticristo na época? Sim. Podemos dizer que sim, né? O doutor Ben também fala a mesma coisa, né? Existem muitas expressões sobre anticristos, né? Na realidade, é interessante que ele matava pessoas e se juntava à igreja para dar apoio para ele, né? Então, esse é
é o cristão mais falso que talvez tenhamos observado, porque isso é uma mentira. Quer dizer, ele se juntava às igrejas para matar outras pessoas para poder ter o poder. E realmente, podemos dizer que ele seria uma figura de anticristo. Né? E dizem que ele fazia todas essas atrocidades, chegava em casa, tinha crianças, disse que ele era muito bonzinho e tal, e fazia essas atrocidades. É uma coisa que não se entende, né? Nós vamos ver mais um pedaço do VT e depois vamos ver os comentários aqui da mesa. Fazendo-se uma comparação com outros grupos como um todo, pode-se dizer que, com exceção dos judeus, nenhum outro grupo sofreu tanto nas mãos dos nacionalsocialistas. leiden mussten. Und bei meiner Einlieferung wurde ich auf der politischen Abteilung Ao chegar, fui espancado no setor político até perder os sentidos. Quando voltei a mim, meus dentes estavam soltos na boca. habe ich meine Zähne ausspucken können. Die erste Nacht hätte ich nicht überlebt, wenn nicht Eu não teria sobrevivido nem à primeira noite se o irmão Erich Nikolajczyk, que estava ao meu lado na cama, als Bett não me tivesse tomado nos braços e me aquecido com o corpo. hätte mich Com isso, eu me recuperei um pouco. gewärmt, dass ich wieder Leben in mich bekam.